Graça e paz, amado e amada de Deus. Eu sou o professor Paulo Pescador e durante este mês de agosto eu terei o grande prazer, o grande privilégio, a grande alegria de poder lecionar para vocês a disciplina da teologia sistemática conhecida por pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo. E este vídeo que eu estou gravando agora trata-se apenas de um rápido bate-papo, meus queridos, acerca de tudo que nós veremos durante este mês letivo, ok? Então vamos lá. Começamos falando aqui acerca das aulas. As nossas aulas serão compostas de videoaulas e de aulas texto. Ou seja, meus queridos, minhas videoaulas elas são explicações dos textos que são disponibilizados para vocês. Normalmente eu costumo fazer videoaulas curtas, tá? Conforme quem teve aula comigo durante o mês de março sabe que minhas videoaulas são curtinhas. No entanto, este mês vai ser um pouco diferente. Por quê? Porque eu já tinha aulas prontas de pneumatologia que eu lecionei em outra escola teológica no ano passado. E eu lecionei no presencial e eu fiquei com dó de cortar o conteúdo, de cortar alguns slides. Então as aulas serão um pouco mais extensas durante este mês, as aulas de pneumatologia. É provável que eu volte a dar cristologia e soteriologia no fim desse ano, em novembro e dezembro. Então, em novembro e dezembro, provavelmente minhas aulas estarão bem curtinhas novamente, ok? E, meus queridos, cada videoaula e cada aula texto, vocês, na plataforma, vocês devem declarar. Ou seja, vocês entram, né, são aulas obrigatórias, valem ponto. Então vocês entram na plataforma e declarem. E eu vou pedir uma coisa, façam a declaração junto esse mês, ok? Não precisa ler, eu li hoje, aí daqui 10 dias eu assisto e eu vou declarar separadamente. Não. Quando você tiver acabado de ler e de assistir, você declara. Declaro ter assistido a videoaula e declaro que li a aula texto também, ok, né? E é isso. E tomem bastante cuidado também para não declararem, meus queridos, a leitura ou a videoaula em locais errados. Declare sempre no espaço que foi reservado para ela, bem como as leituras obrigatórias que nós teremos também. Sempre vá e declare no espaço da leitura obrigatória. Faça exatamente como você verá agora nesse pequeno vídeo. Bem, meus queridos, o processo das nossas aulas é bastante simples, né? Então vou entrar aqui como se eu estivesse acessando o sistema. É útil para alunos novos, então você entra aqui no local do login, coloca a tua senha e dá um entrar aqui, ok? Então, iniciou, entrou, você entra em tarefas do aluno, escolhe a tua matéria, que no caso aqui é pneumatologia. Então você vai ver que tem uma aula postada, que é a aula 1. Essa aula aqui está a título de exemplo, ok? Você vai ler com atenção aqui, ó, aula 1, personalidade do Espírito Santo. Então assista a videoaula, baixe o PDF, leia e após fazer a leitura, aqui você vai fazer uma declaração única de que assistiu. Ou seja, não precisa ler e coloca só a leitura, assiste, coloca só o vídeo. Não. Depois que você assistiu a videoaula e leu a aula texto, aí você declara lá. Declaro que assisti, né, e que li. Ok? Isso aí já é suficiente. Então você vai entrar em postagem. Sempre você vai postar sempre na respectiva matéria aqui, ok? Você não pode postar algo de uma aula em outra aula. Aquilo que concerne, por exemplo, as leituras obrigatórias, você vai lá no espaço da leitura obrigatória e declara, porque senão corre o risco de ter declarado no local errado, o professor não vê e não computa a tua nota, ok? Então aqui é bem simples. Você vem, assiste a videoaula, né? E vem aqui em cima também e baixa o conteúdo, ok? Então após assistir aqui a videoaula e baixar o conteúdo, você clicou em baixar, o PDF já vem automaticamente, ok? Aí você faz a declaração. Então vamos supor que eu acabei de assistir a videoaula, acabei de ler o conteúdo, né? Tá constando aqui que eu já fiz que eu já baixei aqui o arquivo, ok?
Isso é para um controle também para o professor. Então você vem e comenta. Declaro que li a aula texto e assisti a videoaula. Então é simples. Você dá um salvar e ok. Já está aqui, ó. O professor vai vir aqui e vai computar a tua nota. Simples, né? Tranquilo? Então vamos falar aqui, meus queridos, da apostila. Este é um curso apostilado, esse curso de pneumatologia, essa matéria, essa disciplina desse mês, ela é apostilada, ok? Então, meus queridos, a apostila nada mais é do que as próprias aulas textos, ou seja, eu tiro as aulas textos da própria apostila. Então, no final do mês eu disponibilizo, que pode ser que a gente corrija alguma coisa, né? Então, no final do mês eu vou disponibilizar para vocês. Também, meus queridos, nós teremos uma leitura obrigatória aqui, que é o livro do pastor Enéas Tonini, o livro Batismo no Espírito Santo. E este, meus queridos, é um livro clássico, é um excelente livro, vale a pena ler, tá? E o melhor de tudo é que vocês não precisarão comprar este livro, ok? Este livro está disponível para vocês, é só baixar o PDF e fazer a leitura, tá? É uma leitura obrigatória, conforme eu disse. Vocês têm até o dia 31 de agosto para lerem e fazerem a declaração no espaço reservado desse livro, tá? E, meus queridos, esse livro ele é uma versão antiga. Ele tem aproximadamente 70 páginas, não é uma leitura extensa, ok? Vocês também terão uma outra leitura obrigatória, que é o capítulo 5 do livro do Herkel Hobbes, que é o livro Fundamentos da Nossa Fé. E este livro, meus queridos, é outro excelente livro. Trata-se de um clássico da teologia batista de 1960, tá? E quando vocês fizerem essa leitura, eu também vou pedir para vocês um trabalho, que é conhecido no nosso seminário, lá no presencial, como o trabalho dos versículos. O que vem a ser isso? Eu vou pedir para vocês apenas 30 versículos, tá? Vocês vão escolher dentro deste PDF, dentro do capítulo 5 do Herkel Hobbes, aí, Fundamentos da Nossa Fé, que trata da pneumatologia, vocês vão escolher 30 versículos e vão comentá-los à luz da pneumatologia. Então não precisa se preocupar, porque é algo bastante simples, né? Conforme vocês verão agora nesta breve explicação que eu vou dar. Bem, meus queridos, o trabalho dos versículos é um trabalho bastante simples, tá? Primeira coisa que você vai fazer é pegar esse arquivo do Herkel Hobbes, que são apenas 14 páginas, e ler. Por quê? É uma leitura obrigatória, o capítulo 5, ó, que trata da pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo. Então você vai ler, que é uma leitura obrigatória, ok? E depois você pode voltar nesse livro e escolher 30 versículos que são citados aqui, ok? Você vai perceber que este é um livro que cita bastante versículos. E lá no seminário presencial, nós temos o trabalho dos versículos, ele é um trabalho muito, mas muito conhecido, é um trabalho famoso. Por quê? Toda a matéria da teologia sistemática que entra a cada semestre, pode entrar uma ou mais, nós somos obrigados a fazer o trabalho dos versículos. Normalmente é escolhido 80, 100 versículos de cada matéria, e no final do curso nós já vamos ter, como se diz, comentado cerca de 1.300 versículos. Então você vê que é um trabalho ali exaustivo, né? E para vocês eu pedi apenas 30, porque eu sei da correria de vocês, não precisa ser nada muito elaborado. Você pode fazer comentários aí de 3, 5 linhas, entendeu? Não precisa ser comentários longos também. Se quiser fazer também, fique à vontade, tá? Eu não vou dar número mínimo nem máximo de linhas para vocês comentarem. Desde que vocês comentem esses versículos à luz da pneumatologia, ou seja, à luz da doutrina do Espírito Santo, que é a doutrina que nós estamos estudando neste mês, ok? Então, o que acontece aqui, meus queridos? Vocês vão escolher, note que tem bastante páginas, bastante citações, né, de versículos bíblicos aqui, página 69, página 70, ó, já ainda tem alguns aqui. Vamos supor que nós vamos escolher aqui Efésios 4:30, que é um versículo bastante conhecido.
Então você vai, abre a tua Bíblia. Se você trabalha com Bíblia eletrônica, pode ir na Bíblia eletrônica, como eu estou fazendo aqui, ó. Efésios 4:30. Procuro o texto, está aqui. Vamos ver o que diz Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então, como eu faria um comentário desse à luz da pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo? Primeiro eu vou ler aqui, ó. E não entristeçais o Espírito de Deus. Opa! O que está dizendo aqui? Que o Espírito Santo pode ser entristecido. Ok? Então, é um texto que já está mostrando a personalidade do Espírito Santo. Então, o que você pode escrever? Olha, o texto mostra claramente que o Espírito Santo é uma pessoa, porque ele tem sentimento, ele pode se entristecer. Aí você nota a segunda parte, opa, até aqui já estaria bom, tá? Já estaria ótimo até aqui. Mas você nota mais uma parte aqui, ó, no qual foste selados para o dia da redenção. Aí você para e peraí, eu fui selado. Isso significa que eu, salvo, eu fui marcado. Para que dia? Para o dia da redenção, para o dia da volta do Senhor Jesus. Aí você pode escrever lá, olha, eu fui selado, eu fui carimbado, eu fui marcado pelo Espírito Santo como, assim, como um selo, né, uma marca para o dia em que Jesus Cristo voltar. Então ele vai me reconhecer por essa marca, por esse selo, ok? Então é isso que o texto está dizendo, basicamente. Não precisa inventar também, tá? Não precisa pôr o que o texto não diz, é o que o texto está dizendo, ok? Então é um trabalho bastante simples, são apenas 30 versículos. Isso se você fizer 2 por dia, você em 15 dias acaba, né? Se fizer 3 por dia, em 10 dias acaba. É algo simples, tá? Você não precisa ser nada muito elaborado, conforme eu disse. É para você exercitar a tua leitura bíblica e é para você estar sempre em contato com a Bíblia. Por quê? Conforme eu já disse e venho dizendo, a teologia sistemática é o estudo das Sagradas Escrituras e nós, do Seminário Teológico Batista Nacional Ernesto Nini, nós primamos pelo estudo das Sagradas Escrituras. Nós gostamos de estudar a Bíblia e não estudar apenas sobre a Bíblia, mas estudar a própria Bíblia, ok? Então, é isso, meus queridos. Vamos continuar aqui a nossa apresentação. Tranquilos? Pois bem, vamos falar agora da nossa prova, meus queridos. Nós teremos também uma prova no final do mês, tá? E esta prova, ela será uma prova simples, tranquila, não será uma prova difícil, tá? É uma prova de múltipla escolha. E o conteúdo desta prova, ele está nas aulas textos. Ou seja, meus queridos, vocês vão estudar as aulas textos, lembrando que vocês não precisam estudar aquela apostila de introdução à teologia sistemática, ou melhor dizendo, de conceitos introdutórios à teologia sistemática, que aquela foi apenas uma aula de apoio, né? Apenas um conteúdo de apoio para que vocês venham entender melhor. Vocês também não precisarão estudar, meus queridos, as aulas textos número 11 e número 12. Por quê? Porque são aulas extras. Elas não estão na apostila, ok? Eu vou disponibilizar para vocês, mas são aulas extras, ok? Então, o peso desta prova é o peso 4. Vale 4 essa prova. Então, se vale 4, evidentemente que todas as demais atividades, fóruns, leituras, o trabalho dos versículos, somando, vai dar peso 6, conforme nós veremos agora. Então, meus queridos, o critério de avaliação é este aqui, ó. Nós teremos aulas textos, videoaulas e fóruns com peso 2. Nós teremos alguns fóruns? Sim, mas deve ser 2 ou 3 mais ou menos, é pouca coisa, tá? São fóruns simples, porque eu entendo a correria do dia a dia, eu já sei que vocês têm bastante atividade, bastante leitura na matéria, então eu não vou ficar passando muita coisa extra, entendeu? Então são fóruns simples, ainda porque nós vamos ter aí 2 dias livres de matéria que eu vou fazer chat via WhatsApp também para responder perguntas, responder dúvidas pelo áudio, tá? E em tempo real, ok? Nós também, meus queridos, teremos as leituras obrigatórias, conforme eu disse, que são os livros lá do pastor Ernesto Nini, Batismo no Espírito Santo, os Fundamentos da Nossa Fé, do Herkel Hobbes.
Essas leituras valerão peso 2, tá? E o trabalho dos versículos do livro do Herker Hobbes, que é o capítulo 5 apenas, 14 páginas que tratam da pneumatologia, também terá peso 2. Conforme eu disse, a prova final terá peso 4 e vou disponibilizar a vocês também 5 leituras opcionais, que são leituras autorizadas, são partes de livros que tratam de pneumatologia também, são ótimos livros, cada um vale 0,2 pontos, 0,2 ponto, né? E vocês podem chegar a totalizar aí 1 ponto, porque são 5 leituras. Eu acho que será muito difícil vocês conseguirem ler tudo isso durante o mês, mas baixem o conteúdo, guardem, tá? Se não conseguirem ler. E se conseguirem, glória a Deus. Lembro também, meus queridos, que nesse mesmo espaço aqui, onde está postada esta videoaula, há um PDF contendo uma programação, contendo um cronograma das atividades que nós teremos de pneumatologia durante o mês de agosto. Baixe esse PDF e acompanhe, meus queridos, porque aí vocês vão saber quais são os dias de aula, quando entra a aula, quais são as aulas que entram naqueles dias, ok? Então, é isso, meus queridos. Peço ao Senhor de coração que abençoe a cada um de vocês, que ilumine, ao Espírito Santo que ilumine as nossas mentes e os nossos corações para que venhamos realmente aprender dele, aprender de Deus, amado e amada de Deus. E que o Senhor abençoe a cada um de vocês em nome do Senhor Jesus. Até breve.